E por onde a gente começa um projeto de arquitetura? Esse é mais um episódio da série Diário de Projeto e hoje eu vou contar um pouquinho para você sobre o programa de necessidades da Casa da Serra e também mostrar as plantas de layout de cada um dos 5 pavimentos e também um vídeo geral da maquete 3D. Vamos lá? Se você é novo aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou a Raíssa, arquiteta da Traço Ponto, e hoje eu vou contar um pouquinho sobre o estudo preliminar da Casa da Serra. Se você não está entendendo o que está acontecendo aqui nesse vídeo, essa é uma série que chama Diário de Projeto, em que eu pego um projeto interessante que a gente está trabalhando no escritório e trago aqui para o nosso canal do YouTube. Então, se você ainda não viu o episódio 1 dessa série, eu vou deixar o card aqui em cima para você poder clicar e assistir o vídeo 1 antes de assistir esse, que é o vídeo 2. Então, antes de começar o vídeo de hoje, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu no vídeo 1 da série. A gente viu que para começar um projeto, o cliente precisa entrar em contato com a gente e depois desse contato, dessa primeira conversa, a gente monta ali um orçamento de projeto, o cliente aprova esse orçamento e a gente monta um contrato de prestação de serviços. Com essa fase bem inicial pronta, a gente vai para a base do projeto. O que é a base do projeto? A gente tem o levantamento plano e altimétrico do lote e o questionário de projeto. Quais foram as principais informações que a gente obteve através desse levantamento e desse questionário? A primeira delas é que essa casa é uma casa na serra, então ela vai ficar ali no topo de uma serra. E o segundo dado, muito importante, é que o cliente queria uma casa vertical, então a gente vai ter uma casa com 5 pavimentos. E como que estão divididos esses ambientes em cada um dos pavimentos? Aqui do ladinho eu vou colocar a planta baixa de cada um dos pavimentos que eu estiver comentando. Então vamos lá, a gente começa pelo pavimento térreo. Como é uma casa no topo da serra, todo mundo que subir para lá vai precisar subir com um carro. Então, por isso que próximo à entrada a gente já deixou algumas vagas para esses visitantes, né, do nosso anfitrião, que é o nosso cliente. Então, a gente tem a garagem coberta, que é a do nosso cliente, um acesso ali pela lateral da garagem, que dá acesso a esse hall principal, que leva para esse eixo vertical de circulação da casa. A gente tem também um acesso social, que são para esses visitantes que vão estar parados nessas vagas laterais. E também nesse primeiro pavimento, além das garagens, a gente tem o ambiente de área de serviço, um quarto de funcionários, né, para quem estiver trabalhando ali e precisar passar uma noite. A gente tem esse quarto de funcionários e a gente também tem um depósito para materiais, tanto materiais de limpeza destinados ali à manutenção da casa, como materiais para manutenção do próprio jardim da casa. Eu vou falar de cada um dos pavimentos e depois eu explico direitinho como que funciona esse eixo vertical de circulação, ok? Então vamos para o segundo pavimento da casa. O que a gente tem aqui no segundo pavimento da casa? A gente tem uma mesa de jantar de 30 lugares. Eu tenho certeza que se você olhou essa imagem, você pensou nessa mesa, tipo, uau, o quão grande é essa mesa? Justamente, o nosso cliente, ele tem ao todo 7 filhos. 5 desses 7 filhos já são adultos, são casados, têm ali as suas famílias, então ele queria que essa casa fosse esse ambiente de confraternização e de reunião dessa família. Então por isso essa mesa é tão grande, porque ele quer acomodar tanto quem já está nessa família, né, como também quem vai chegar ali, como os futuros netinhos dele. Então por isso esse ambiente é tão grande. Além dessa mesa de jantar, a gente tem uma cozinha que a gente deu preferência por fazer ela aberta para aumentar esse ambiente. E a gente criou aqui nesse andar também um louceiro, porque imagina só, a gente tem uma mesa com 30 lugares, então a gente vai precisar de bastante espaço para acomodar talheres, né, o jogo de mesa, pratos, taças, copos para essas 30 pessoas. Então por isso a gente tem aqui esse louceiro bem grande, né, relacionado aqui ao nosso ambiente. Do lado, a gente tem um lavatório separado ali do espaço da bacia sanitária, então
esse banheiro, né, esse lavabo, ele pode ser utilizado por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Alguém pode estar ali lavando as mãos enquanto alguém está na parte da bacia sanitária sem nenhum problema. Isso é legal porque, como é um ambiente que vai estar cheio de pessoas, é interessante que a gente tenha esse banheiro com duplo uso em um mesmo momento. Guardadinho ali na direção oposta da mesa de jantar, a gente tem a sala de TV, que a gente quis fazer uma sala de TV mais íntima, porque se o pessoal tá ali, todo mundo, né, na mesa de jantar, na confraternização, alguém quer ficar mais quietinho, ou até mesmo as crianças querem assistir a TV, não tem problema, elas vão pra lá e ficam todas reunidas ali naquele espaço. Então já falamos do térreo, já falamos do segundo pavimento, agora vamos para o terceiro pavimento. Lembra que eu falei que 5 dos 7 filhos são casados? As outras 2 filhas são gêmeas e estão ali na fase da pré-adolescência. Então o nosso cliente ele pediu um andar com o quarto delas. Esse quarto ele vai ser unido, né, por um banheiro, porque ele disse que não tinha necessidade de serem 2 suítes, ele preferiu como se fosse uma suíte americana. E a gente também separou os usos desse banheiro. Então, o lavatório fica separado da ducha, que fica separado da bacia sanitária, e esse ambiente de banheiro pode ser utilizado por 2 pessoas em um mesmo momento, assim como o de baixo. No quarto e penúltimo pavimento, a gente tem a suíte master do casal. Vamos a algumas características que o nosso cliente pediu para que tivesse nessa suíte. Ele queria essa varanda em 360 graus, então a gente tem essa varanda no entorno de todo o quarto. A gente também tem o espaço da cama separado do closet e temos o banheiro também dividido por funções, lavatório separado de chuveiro, separado de bacia sanitária, que também foi um pedido aí do nosso cliente. Para fechar, a gente tem o quinto e último pavimento, que vai funcionar ali como um mirante, meio varanda gourmet, e também tem o ofurô ali no cantinho. O cliente não quis piscina, ele disse que ele não vê necessidade de ter piscina na casa dele, mas ele quis esse ofurô ali para um finzinho de tarde, né, poder ser bem relaxante. Essa varanda gourmet, além de ter uma churrasqueira ali, que é praxe de toda varanda gourmet, ela tem um forno de pizza, uma bancada bem generosa, e a gente tentou repetir aqui nesse pavimento os mesmos 30 lugares que a gente tem lá no pavimento de jantar, só que de uma forma mais descontraída. Então a gente tem mesas com diferentes tamanhos, a gente tem esse espaço de bancada e a gente criou aqui também um espaço de bar, como se fosse um bar em que qualquer um pode ir lá e pegar sua bebida. Então a gente, além do espaço da geladeira, vai ter um espaço aqui para adega, para cervejeira e para freezer. Agora que a gente já falou desses 5 pavimentos, vamos falar um pouco desse eixo de integração que a gente tem. O que é esse eixo de integração que eu estou falando? A gente vai ter aqui um eixo vertical que é para distribuir essa circulação na casa. Então, o que a gente tem? A gente tem a caixa de escadas, na frente da caixa de escadas a gente tem um elevador e do lado a gente tem um ambiente que a gente repetiu ele em todos os pavimentos. O que é esse ambiente? É um espaço para a gente conseguir jogar o lixo de qualquer um dos ambientes que a gente tiver, de qualquer um dos pavimentos, e também conseguir jogar a roupa suja em um duto que vai cair direto lá na área de serviço. Então, dessa forma, a gente consegue mais praticidade no dia a dia ali da casa. Então, a gente tem aqui um armário bem pequenininho para guardar ali um pano, um balde, um rodo, porque se cair alguma bebida no pavimento, né, quer enxugar sem precisar descer lá na área de serviço, isso já vai trazer bastante praticidade. A gente também tem o fosso de lixo, ou seja, tá na cozinha, tá na varanda gourmet, quer jogar o lixo fora? Joga no fosso, ele vai cair no lugar certinho, lá no térreo, né, da casa. Da mesma forma com a roupa suja. Lembra que lá no início do vídeo eu fiz a seguinte pergunta: por onde a gente começa um projeto de arquitetura? Geralmente a gente começa um projeto de arquitetura por um partido. Esse nome é o que a gente dá na arquitetura para aquilo que é o principal, né? É a ideia de partida. A ideia de partida dessa casa, né, de largada, foram os 5 pavimentos e esse eixo de circulação vertical que é super importante. Além disso, uma coisa que parece que não, mas que foi o partir também,
foi a mesa de 30 lugares. A gente está falando aqui de uma mesa com mais de 9 metros de extensão. Então essa mesa, para a gente colocar ela naquele ambiente, a gente acabou determinando a largura, né, do pavimento da mesa, consequentemente do pavimento de baixo e também do pavimento de cima. Então a gente meio que replicou isso para os demais pavimentos. Então essa mesa ela foi importantíssima para o nosso partido. Agora que a gente já falou da distribuição desses ambientes em cada um dos pavimentos, vamos falar um pouquinho das características imateriais dessa edificação, né, dessa casa. O nosso cliente, ele é engenheiro civil, então um pedido dele foi que a gente trabalhasse com estrutura metálica na casa. Então, em vez de trabalhar com vigas e pilares em concreto armado, a gente está trabalhando aqui com vigas e pilares em estrutura metálica. Então, por isso que você vê aí na imagem esses pilares que são a parte, né, na vertical que você vê em preto e também essas vigas, que são essas estruturas horizontais que você vê aí na fachada da casa. Tudo isso é estrutura metálica. O cliente, ele pediu essa estrutura metálica por conta da estética mesmo, porque ele queria essa estrutura metálica aparente na casa, e ele também pediu pela praticidade, porque a gente tem que pensar também que todos esses materiais vão precisar ser deslocados lá para o topo da serra, né? E a gente vai ter ali um tempo de execução da obra. Ele queria uma obra mais rápida e mais limpa. Vamos aprofundar um pouquinho mais nesses detalhes construtivos da Casa da Serra. O principal deles, a gente já sabe, foi a estrutura metálica. O que a gente tem mais que contribuiu para a estética dessa casa? A gente tem aqui o vidro. A gente utilizou muito vidro nessa fachada. Por quê? A gente queria que o cliente tivesse, né, essa vista mesmo dessa serra e dessa abundância de árvores que ele tem lá em cima. Então, por isso que se ele se aproximar ali de qualquer varanda, ele tem essa visibilidade, e a gente queria também que essa iluminação natural entrasse para dentro da casa. Então a gente tem aí o vidro. A gente também criou para a Casa da Serra painéis deslizantes que vão funcionar como se fossem brises para proteger ali a fachada do sol. Então eles vão deslizar sobre o eixo da viga e com isso a gente pode posicionar eles ao longo do dia no lugar que o sol estiver batendo mais. Então, em quase todas as fachadas a gente trabalhou esse elemento que entra como um elemento visual e também funcional para a Casa da Serra. Além dos painéis, a gente também trabalhou na fachada um cobogó, ali fazendo o entorno do ofurô, porque ele permite iluminação e ventilação natural, mas também protege, porque como o ofurô é mais alto, a gente não quis arriscar em deixar essa lateral aberta, né, para não ter riscos de acidente. Então a gente optou por fazer tudo fechado, mas com essas partes bem pequenininhas abertas ali, dando esse desenho do cobogó. Então a gente trabalhou estrutura metálica, vidro, os painéis deslizantes, o cobogó e, por último, a gente quis trabalhar com revestimentos naturais. Então você consegue ver aí no vídeo que a gente trabalhou toda essa fachada em pedra natural. Nós também trabalhamos na forração de todas as varandas com a madeira para trazer esse quentinho. Então toda essa materialidade conversa muito bem e tem esse resultado aí na fachada da Casa da Serra. O estudo preliminar de um projeto aqui no escritório, ele é apresentado dessa forma que a gente está vendo aqui no canal. A gente apresenta planta baixa com layout, né, dos pavimentos, esse vídeo da casa externo apresentando toda essa volumetria externa e também algumas seleções de imagens para o cliente poder ficar olhando ali e refletindo se é isso mesmo que ele quer para a casa dele. E aonde a gente está agora, essa semana agora, o que a gente está trabalhando na Casa da Serra lá no escritório? Nesse momento a gente está num tempo de revisão de projeto. O que isso significa? A gente apresentou o estudo preliminar para o cliente, né? Ele viu ali todos os detalhes e agora ele teve um tempo de reflexão sobre esse projeto. Foi uma ideia dele ter os 5 pavimentos, mas agora ele está vendo se esses 5 pavimentos são necessários, se esse projeto, né, desse tamanho, está dentro ali da previsão de orçamento que ele tinha para essa obra. Então a gente está num momento de ajustes. Então ele teve esse momento de reflexão com o estudo preliminar apresentado, né? Ele conversou comigo, a gente já chegou ali
numa quantidade de ambientes, de metragem e de formato que ele quer para casa, e agora a gente está trabalhando nessa revisão de projeto. Então, o próximo vídeo da série Diário de Projeto vai ser esse projeto revisado. Então, olha que legal, a gente vai acompanhar passo a passo de como funciona um projeto lá no escritório, aqui no nosso canal do YouTube. Então, a gente teve no vídeo 1, fase inicial de projeto, no vídeo 2, estudo preliminar de projeto, e no vídeo 3 a gente vai ter a revisão do estudo preliminar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa o seu like aqui embaixo. Não esquece de se inscrever no canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos que também gostam de arquitetura. Ah, e se quiser, deixe seu comentário, deixe sua dica, sua dúvida aqui. Eu vou adorar te responder nos comentários aqui do vídeo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para o nosso perfil em outras redes sociais. Vai ser muito legal se você puder acompanhar a gente por lá também. Muito obrigada e até o próximo vídeo.